No jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender. E falando com o Pai, suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus, glória a Jesus. Estamos aqui para mais um dia do nosso desafio bíblico. Chegamos ao 26º dia e eu já quero dizer a você que chegou aqui nesse vídeo que você seja bem-vindo. Eu espero que esteja tudo bem com você. Se você não sabe o que se trata, caiu aqui nesse vídeo agora, primeira vez. Nós estamos lendo o livro de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, um capítulo por dia. Estamos meditando na palavra do Senhor diariamente para criarmos um hábito. Eu leio daqui, você daí, todos os dias. Para cada capítulo tem um vídeo aqui no canal às 22 horas e tem uma playlist aqui no canal com todos os vídeos desde o capítulo 1. E hoje, gente, o capítulo 26 está assim. Olha, eu deveria sentar aqui e não falar nada. Só ficar em silêncio. Porque nada do que eu falo aqui vai expressar o que o capítulo 26 trouxe pra mim, pra minha vida, pra o meu dia aqui, antes de gravar esse vídeo, né? Minha noite que se passou, tudo que eu refleti sobre esse capítulo. E assim, eu refleti tanto, pensei tanto, orei que fiquei sem palavras. Capítulo 25, né? Recapitulando o vídeo anterior, nós falamos sobre separação, né? Jesus deixou claro no capítulo 25 que haverá uma separação, um lado bom e um lado ruim. O convite de Jesus para nós é para que a gente tome uma posição. Decida de que lado nós estamos. No capítulo de hoje, as coisas começaram a estreitar mais ainda. Depois que Jesus dedicou mais um tempo, né, tão grande para ensinar, para preparar os discípulos, ele começou a se preparar para a festa da Páscoa, que seria a última que ele participaria, porque ele sabia que o tempo dele estava findando. Ele chamou os discípulos e falou: olha, nós vamos celebrar a festa da Páscoa, já no versículo 2 desse capítulo. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. É agora, chegou a hora. Estejam preparados depois de tudo que eu ensinei, que eu falei. É agora em que eu vou realmente ser entregue. Desde o começo ele deixa claro que ele não ia ser entregue, ele ia ser condenado, ele ia ser crucificado. Que os discípulos estivessem apercebidos, porque não adiantaria tentar defender, tentar fazer diferente, tentar fazer com que não acontecesse. Ele até repreendeu Satanás quando falou na boca de Pedro, dizendo: isso não vai acontecer. Ele repreendeu, ele disse: para trás de mim, porque era necessário que isso acontecesse. E estava alertando os discípulos que vai acontecer o pior. E mais uma vez, eu digo aqui para vocês, para mim também, Jesus nos alerta nos dias de hoje a mesma coisa. Estejam preparados, pois o pior virá. Vai acontecer o pior. Nós muitas vezes ficamos esperando coisas boas. Dias melhores virão. Ah, esperança. É bom a gente ter esperança. Mas a nossa esperança maior é a vida eterna. É a promessa que Ele nos fez. Nós sabemos que estamos vivendo dias maus, dias difíceis aqui na Terra. E temos sim que estar preparados para dias terríveis. Dias ruins, horríveis que virão. Ainda mais horríveis do que os que nós estamos vivendo hoje. Versículo 3. Então, os principais sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender a Jesus. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então aqueles entendidos, sábios, que haviam recebido a maior das repreensões do Senhor Jesus, eles se reuniram mais uma vez, mas não dessa vez para testar, mas sim para matar. E eles não queriam fazer isso na frente das pessoas. Por quê? Porque aquilo que eu já havia falado no outro capítulo, eles não gostavam de ter a sua própria imagem manchada. Então, tinha que ser às escondidas. Tinham que pegar Jesus, matar Jesus de uma forma que não podia dar muito nas vistas. Então, não podia ser durante a festa, porque ia dar muito na cara e eles iam ficar mal falados, né? O versículo 6 fala sobre uma mulher que chegou para ungir os pés de Jesus quando Jesus estava na casa de Simão, o leproso. E essa mulher, ela trouxe com ela, no versículo 7 diz, um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, e lhe derramou sobre a cabeça quando ele estava à mesa. Ela pegou algo de muito valor, ela rompeu barreiras, porque todas as mulheres
precisavam romper barreiras, porque nada era fácil para a mulher. Nada, 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 nada. Sendo mulher, ser mulher já era difícil de fazer qualquer coisa. Então vocês imaginam um lugar onde estavam todos reunidos, homens jantando, né, comendo ali na mesa, e uma mulher chegar e derramar algo sobre Jesus, sobre a cabeça dele. Então vocês imaginam aí, ela não sentiu vergonha, ela não sentiu medo, ela não sentiu nada, ela só queria fazer aquilo que ela estava fazendo. E ela pensou, eu irei entregar o meu melhor para ele, independente de quem esteja lá, independente do que vão pensar de mim, do que vão falar, independente, ela rompeu todo tipo de barreira, foi rompido aqui. Porque ela sabia que os dedos e os olhares, tudo iria estar voltado para ela. Mas isso não serviu de impedimento para que ela chegasse, entregasse o seu melhor ali. Isso foi uma oferta. Uma oferta fala para mim hoje de que mostra que a oferta ela deve ser feita a Jesus de coração, de alma, com amor, sem se importar com as circunstâncias, apenas olhando para o alvo que é Cristo. Porque quando nós entregamos uma oferta para o Senhor, é para o Senhor. Não é questão de valor, não é questão de momento, não é questão de querer aparecer, mas é o seu amor, a sua gratidão, a sua devoção pelo Mestre. A oferta é uma maneira de nós demonstrarmos algo de que nós temos de precioso aqui, porque o que nós temos de precioso na terra são bens. São coisas caras mesmo, são dinheiro, coisas valiosas. É o que nós temos de precioso aqui na terra. Então, quando nós vamos entregar uma oferta de algo para o Senhor, no altar do Senhor, essa oferta ela deve ser assim, dessa forma, pura, de uma forma que seja para retribuir aquilo que o Senhor Jesus representa para nós. Porque nós não temos algo, além da nossa própria vida, nós não temos algo mais valioso para entregar. Nós vemos aqui que os discípulos se indignaram, porque pensaram assim, no versículo 8... Para que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Os discípulos continuavam, depois de todos os ensinamentos, de todos os milagres, de tudo que eles presenciavam, deles mesmos terem sido escolhidos, eles continuavam com a mesma mentalidade carnal, a mesma mentalidade fechada de não compreender. E não é porque eles viviam naquele tempo, porque nós muitas vezes falamos assim, mas os discípulos, eles naquele tempo não dava para entender bem o propósito. Mas os de fora entendiam. Como essa mulher, ela não era discípula de Jesus, mas ela foi lá, entregou, se derramou, como muitos outros, aquela mulher cananeia que ela nem era do povo judeu, e ela mesma, Jesus disse que nunca viu tanta fé. Outras mulheres e homens e pais que nós vimos, que não eram discípulos e conseguiram enxergar a grandeza do Mestre, do seu poder, conseguiram sentir, conseguiram se aproximar, conseguiram sair da zona da carne. Mas os discípulos, pelo fato de estarem sempre com Jesus, é porque sempre tem aquela questão, eu fui chamado, eu fui escolhido, eu estou mais perto. Então você fica com a mentalidade nisso daí. Eu sou especial. Então quando você começa a pensar assim, a sua visão, ela fica limitada. Porque você não consegue enxergar além, você acha que já tem muito. Nossa, eu já estou privilegiado por estar aqui, só escolheu 12 no meio da multidão e eu sou um deles. Nossa, eu já estou do lado do Mestre. Então a visão, ela se fecha para outras coisas mais profundas. Não importa a posição que você está perto do Mestre, você pode ir além. Você sempre pode ir mais perto de Jesus. A resposta de Jesus foi essa. Jesus disse, por que vocês estão fazendo isso com essa mulher? Os pobres, vocês vão ter a vida toda pobres. Sempre vai existir pobres. Parem com essa hipocrisia de devia dar para os pobres. Vocês têm que aproveitar a oportunidade e o momento, entender o momento. Essa mulher aqui, ela entendeu que essa oportunidade de eu estar aqui é única. Ela conseguiu romper com essa visão limitada de religiosidade e conseguiu me entender o real sentido e valor da minha presença. Aleluia! E os próprios discípulos não enxergaram isso. Jesus tinha acabado de dizer, uns momentos antes, eu vou ser crucificado, eu vou ser entregue. E todo o tempo ele estava dizendo, olhem, meus escolhidos, estou falando para vocês, vai chegar um momento que eu vou ser entregue, já está chegando. Tá vendo essa festa da Páscoa? Eu vou ser crucificado, chegou a hora. E eles estavam sendo avisados, alertados o tempo inteiro. Essa mulher não foi alertada. Mas ela reconheceu o quão era importante Jesus estar ali, a presença daquela oportunidade, e ela pensou, pode ser que eu nunca mais tenha essa oportunidade. Muitas vezes nós temos tanto, e não conseguimos enxergar o privilégio que nós temos. A bênção, a nossa família, nossa casa, nosso dia a dia, nosso trabalho, nós ficamos reclamando. E não conseguimos dar valor, enxergar a bênção, o privilégio que está nas nossas mãos hoje.
que pode ser que amanhã não esteja. É um momento, é uma oportunidade. Ah, mas eu já tô nesse trabalho há muito tempo. Ah, mas a minha família... Você sabe se amanhã você vai estar? Não sabe. A bênção é agora. Aqui essa passagem me ensina a nós valorizarmos o agora, o hoje, e entendermos que cada coisa que nós temos à nossa volta é um privilégio. E tudo que nós vamos fazer, nós temos que entregar o nosso melhor, principalmente quando isso diz respeito à obra de Deus, a Jesus. Porque hoje eu posso estar fazendo a obra de Deus, mesmo cansado, mesmo abatido, mas eu vou dar o meu melhor, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, eu não sei se amanhã eu vou poder fazer isso para Jesus. Então essa pode ser minha última oportunidade. Sim, os pobres sempre tendes convosco, versículo 11. Mas a mim nem sempre me tendes. Esse momento vocês não vão ter de novo. Vocês estão sendo egoístas. Aí no 12 ela diz: derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Ela entendeu o que vocês não entenderam, é isso que eu acabei de dizer aqui. Ela conseguiu, com a visão dela, que foi além, passar na frente de vocês. Que eu estou falando que eu vou ser crucificado para vocês e vocês não enxergaram, mas ela compreendeu. E ela está vindo aqui fazer isso. Preparando, se despedindo de mim. Então, no versículo 13 ele diz: onde for pregado em todo mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Tão importante que foi a atitude daquela mulher. Jesus disse que em qualquer lugar que fosse pregar, o evangelho, esse evangelho seria lembrado dessa atitude. A atitude de entrega. A atitude sincera. A atitude de quebrantamento. É isso que Jesus quer de nós. Aqui ele fechou totalmente com chave de ouro. Ele disse: tá vendo tudo isso que eu tenho ensinado para vocês? Se resume nisso aqui. A partir do versículo 14, nós temos aqui o pacto da traição. Quando um dos discípulos, Judas Iscariotes, foi atrás dos principais dos sacerdotes para participar do plano maligno deles contra Jesus. Não foi os sacerdotes, os principais, que foram atrás de alguém para trair Jesus. Foi o próprio Judas. Versículo 14. Um dos 12, um dos escolhidos, não era alguém da multidão. Ele propôs: o que vocês querem me dar para que eu entregue o mestre? E pagaram a ele 30 moedas de prata. Ele sabia que queriam Jesus, com certeza dava para perceber que os sacerdotes, os principais, estavam querendo há muito tempo já passar a rasteira em Jesus. Então ele decidiu ir atrás e perguntar: o que vocês me entregam em troca se eu entregar o mestre na mão de vocês? Porque eu posso fazer isso, eu estou perto dele. Então, ao contrário daquela mulher que aproveitou a oportunidade para se derramar, entregar o seu melhor, ele aproveitou a oportunidade que era estar perto do mestre para trair. Nós ficamos dizendo: ai, Judas fez isso, meu Deus. Mas era necessário. Se não fosse Judas, seria outro. Era necessário Jesus passar pela traição, porque Jesus tinha que passar por isso, para que eu e você tivéssemos a esperança da salvação. Era um plano do Criador, era um plano do Pai, que ele passasse por isso. Foi para isso que ele veio, foi para isso que ele foi gerado no ventre puro, virgem de Maria. Foi para isso que ele nasceu de um milagre. Estava tudo determinado pelo Senhor, ele precisava experimentar o preço da dor, o preço da incompreensão dos discípulos. Ele precisava pagar esse preço, enfrentar a dor da traição do seu próprio escolhido se voltar contra ele. Ele precisou sentir para carregar todo o peso de uma humanidade. E 30 moedas de prata foi o valor que eles disseram a Judas que dariam. E ele aceitou. Na verdade, esse valor, eu, Luana, penso assim: poderia ser qualquer valor, poderia ser uma moeda. Não foi o valor. Quando Judas foi atrás, ele já estava disposto: eu vou entregar. Mas para não chegar lá e dizer: eu vou entregar um mestre, vamos fazer uma coisa aqui, para não dizer que ele era besta, né? No meu pensamento eu vejo assim. Ele disse: o que vocês vão me dar? E qualquer coisa que ele dissesse, ele ia dizer: feito. Porque a intenção de Judas era trair, era entregar. Judas já estava contaminado pelo maligno, ele já estava com foco no que ele ia fazer. Ele foi atrás, a Bíblia é bem clara, escrito que ele procurou os principais e perguntou. A intenção já estava no coração. Não foi o valor, 30 moedas de prata, que fez com que ele entregasse Jesus. Não foi os sacerdotes que disseram: nós vamos te dar essa quantia, tu aceita? Foi o contrário. E a partir dali, a partir que ele acertou com aqueles homens, ele ficava buscando uma ocasião, uma oportunidade que daria certo para entregar Jesus. Se ele já não escutava antes o que Jesus falava, então, a partir dali, então, menos ainda, né? Depois desse momento aqui, o que segue no capítulo é a preparação da Páscoa, né? Quando iniciou com a festa dos pães asmos, que era o início da Páscoa.
houve uma ceia, né, que é conhecida, nós conhecemos como a última ceia. Nessa ceia aconteceu que Jesus falou, declarou publicamente para todos que ele sabia que iria ser traído. E é incrível como Jesus, em tudo ele nos alerta, tudo ele fala, tudo ele mostra. Jesus, ele é claro com tudo conosco, e até hoje ele é assim. Em tudo, Jesus não deixa a gente confundido com nada. Os discípulos, eles ficavam confundidos porque eles queriam, mas Jesus, ele falava sempre todas as coisas, e Jesus era um livro aberto. Tudo Jesus mostrava. Então, ele sentou para comer com os discípulos e falou, um de vocês vai me trair. Tipo assim, claro e simples. Direto. Começaram a ficar, será que sou eu? Não, não sou eu. Jesus, sou eu? Então, eles ficaram naquela indagação, né? Meu Deus. Acho que deu logo um frio na barriga, revirou o estômago. Na hora de comer, eu vi uma revelação dessa, já pensou? Um de vocês. Então, meu Deus, eu? Então, ali já tomaram um choque de realidade, que Jesus não estava brincando. Que Jesus sabia dessas atitudes. E Judas estava lá com a cara mais lavada do mundo, né? 3, ele diz, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Então, no 25 diz, então Judas, que o traía, perguntou, sou eu, mestre? E Jesus respondeu, tu o disseste. Jesus estava deixando claro para ele mesmo ali. Nesse tu disseste, Jesus estava deixando claro para ele. Eu sei que é você. Eu não preciso dizer, é você, Judas. Eu não preciso, porque eu sei, eu quero te dizer abertamente aqui, dizer para você que eu sei o que você fez. Jesus estava dizendo isso. E ele sentiu que Jesus estava falando isso para ele. A partir do versículo 26, fala da ceia do Senhor, né, do final que Jesus fala, para celebrarmos a ceia em memória dele, que até hoje, nas igrejas evangélicas, é celebrado a Santa Ceia do Senhor, né, ceia do Senhor. É com base nessa palavra aqui, que Jesus tomou o cálice, deu graças, deu aos discípulos, e falaram que, para eles beberem, falaram que isso era o sangue, derramamento do sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Aqui ele estava anunciando o real plano de salvação, estava falando exatamente o que iria ser acontecido, que o sangue dele pagaria pelos nossos pecados. O sangue dele foi mencionado aqui de uma forma muito clara, comparada ao vinho. Versículo 30, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 31 diz, Jesus lhe disse, essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. E Pedro se adiantou e falou, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. E Jesus disse assim, em verdade eu te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. O que me chamou a atenção aqui foi que Pedro falou que, Senhor, ainda que que eu tenha que morrer, eu nunca, jamais vou fazer isso, jamais eu vou te negar, Senhor. Não, eu? E Jesus falou, vai, Pedro. E todos os discípulos disseram o mesmo, ou seja, todos os discípulos falaram que não iam dar as costas para Jesus. Todos eles, porque nós falamos só de Pedro, porque Pedro, ele tinha isso, esse funcionamento de ser o primeiro a falar. Pedro sempre, em todo momento você pode analisar aí, por todo o capítulo, Pedro era o primeiro que dizia, ele era o primeiro, porque ele tinha esse impulso maior do que os outros. Por isso que Pedro também depois ele foi um grande pregador do evangelho, porque ele tinha isso, essa ousadia maior. Então assim, a gente fala tanto dele porque ele falou primeiro, mas aqui diz no versículo 35 que todos falaram o mesmo. Então, Pedro falou primeiro, mas todo mundo falou. Todo mundo estava no mesmo jeito. Todo mundo disse, eu não. A diferença é que Pedro depois negou 3 vezes, nesse capítulo mesmo tem dizendo. Não vou ler os detalhes porque o vídeo já está muito grande. Pedro realmente negou 3 vezes. Mas na hora de dar as costas, como diz aqui no versículo 56, todos os discípulos o deixando fugiram. Todos os discípulos deram as costas para Jesus. E isso aqui foi depois de tudo que aconteceu, que Judas entregou, houve aquele momento que todo mundo já conhece, que os inimigos conseguiram pegar Jesus e que os discípulos até queriam, né, brigar, que um dos discípulos cortou a orelha lá do soldado, e Jesus falou, olha, não faça isso. Depois que já tinha passado tudo isso daí, Jesus se entregou humildemente, porque ele sabia que isso haveria de acontecer.
todos os discípulos deixaram ele depois que ele se entregou, mas ele já tinha dito que iria se entregar, queria ser entregue, queria ser crucificado. E os discípulos lá, eu acho que eles ainda estavam com a esperança de que não, que não. Quando eles viram que realmente Jesus se entregou, não, eu não vou ficar mais aqui. Deram as costas. E o que essa mensagem diz pra você? Porque simplesmente eu, Luana, fiquei sem palavras. Eu fiquei sem palavras. Porque o que eu vou dizer diante dessa palavra? Eu não tenho o que dizer, eu só tenho que aprender com essa palavra. Por isso que eu escolhi essa canção para iniciar o vídeo. A única coisa que eu posso dizer a Jesus é que eu quero ser como Jesus. No momento em que o mal me cercar, eu quero estar em constante oração. Porque eu não posso confiar na minha humanidade, na minha capacidade, na minha fidelidade como serva. Eu preciso confiar no Senhor Jesus. Porque eu, de mim, não tenho nada de bom para oferecer. Porque todos aqueles discípulos falaram, eu jamais faria isso. E na hora de dar as costas, todos fugiram de uma vez. Sem pensar. Então nós não podemos confiar em nós mesmos, no nosso amor, na nossa bondade, na nossa capacidade. Não temos nada de bom. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Ruins, pecadores. Só pensamos em nós mesmos, egoístas. Vivemos e agimos por circunstâncias. Porque na hora que tá tudo bom, na hora do milagre, na hora do uau, é tudo maravilhoso, é mestre, mestre. Mas e na hora de ser entregue, de você pagar o preço lá junto? Tchau. Sair daqui pela tangente, quero não. É muito, muito difícil essa palavra de traduzir, de falar de alguma forma, porque não tem o que dizer. Chega a engolir seco. Antes da gente dizer, Senhor, jamais te deixarei. Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda, me firma. Me firma mais, Jesus. Eu quero estar na tua presença. Eu não sou boazona, não. Você não é bonzão, não. Nenhum de nós somos. Somos chamados. Somos escolhidos. Somos comissionados. Mas somos falhos. Quando Jesus estava no Getsemane, orando, numa agonia, numa aflição intensa de dor, em que ele ora ao Pai dizendo, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sentia o peso da responsabilidade, da grandiosidade do plano, do que ele iria passar. E ele, como ser humano, sentiu a dor, a agonia na sua carne. E naquela oração, ele estava só, ele não pôde contar com os discípulos. Os discípulos dormiram, se deixaram vencer pela sua carne, pelo momento. Então nós somos assim. Não adianta nós pensarmos que somos diferentes dos discípulos, não somos. Mas esses mesmos discípulos, depois da morte de Jesus, nós podemos ver que eles foram cheios de poder. Que eles foram os que foram responsáveis por essa palavra ter chegado até nós. Então, mesmo com a nossa falha, se nós permanecermos, mesmo diante dos nossos erros, se nós levantarmos e seguirmos, vai valer a pena. Deus vai nos usar com poder, com autoridade, porque é tudo dele, é tudo para ele. Não, mas aqui fica o ensinamento. Não confie na sua fidelidade. Não confie em você. Confie no Senhor, permaneça pedindo misericórdia a Deus. Eu quero ressaltar na oração de Jesus, o versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha aí, Jesus, vivendo o negar a si mesmo. Ele, sendo Deus, estava vivendo o negar a si mesmo. Quem sou eu? Quem é você? Para priorizar os nossos próprios desejos e sonhos. Quem somos nós? Se Jesus disse, mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Porque os planos de Deus, Pai, são os planos perfeitos, maiores. Ele é o Criador. Quem cria tem autoridade para fazer como quer, para estabelecer tudo o que vai acontecer. Ele é soberano. O plano era perfeito. O plano é perfeito. Então, às vezes, nós queremos fugir desse plano por causa da humanidade, por causa da carne, porque nós sonhamos, porque nós sentimos, porque... Mas não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Temos que descer com a face no pó, mesmo triste, mesmo angustiado. Nessa hora, se você está vendo esse vídeo, se você se sentiu tocado através dessa palavra, ore ao Senhor. Não deixe passar, não deixe para depois, não. Se você sentiu em você, que é para você, faça essa oração agora, Senhor, eu renuncio. Minhas vontades, meus planos, tudo aquilo, Senhor, que eu planejei, escrevi, sem te consultar, eu renuncio, porque eu desejo, Senhor, que seja feito em mim a tua vontade, o teu plano perfeito para mim, não o meu plano falho. Porque se fosse
Se Jesus desistisse ali, não teria eu e você aqui agora falando sobre essa palavra. Falei sobre a questão de Pedro ter negado, todos os discípulos terem negado, então não vou ler todos os versículos. Eu já falei da questão da oferta, da mulher, do quebrantamento. Eu já falei da traição de Judas, da decisão que ele tomou. Porque apesar de ter sido profetizado, Judas era responsável pela sua decisão, suas escolhas. Eu já falei dos discípulos que deram as costas, tanto de Pedro, que negou 3 vezes, quanto dos outros que deram as costas da mesma maneira. E eu vou ler apenas agora o último versículo do capítulo para encerrar, que diz assim: Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Nós podemos andar pelos caminhos errados da vida, nós podemos fazer as coisas que desagradam a Deus. Nós podemos ir pelo nosso caminho, nossa direção, nosso sentimento, dizer, tá tudo bem. Não, eu estou bem, estou ótimo. Tá longe da presença do Senhor, tá afastado, tô ótimo. Não, eu saí da presença do Senhor, mas eu tô muito bem, eu creio em Deus, Jesus sabe, Vai chegar um momento em que Deus vai fazer você lembrar das palavras dele contigo. E essa lembrança vai ser tão forte que você vai sentir o peso que você está carregando da desobediência. O peso de ter seguido o seu próprio sentimento. E quando você se der conta do estado real que você está, quando você se der conta que não está tudo bem, vai acontecer isso que aconteceu com Pedro. Um choro amargo. Porque é um choro que vem com um sentimento de culpa. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? E glória a Jesus, se essa culpa, se esse choro amargo te levar ao arrependimento. Porque o futuro de Pedro foi bom. Mas se não for assim, se você sentir esse peso de culpa e ficar apenas por isso mesmo, o fim será outro. Será horrível, será terrível. E não adianta dizer, tampar o sol com a peneira, dizer, esconder, dizer que não. Porque Jesus deixou bem claro tudo o que acontece com aqueles que não querem seguir esta palavra. Tudo o que acontece com aqueles que escolhem o lado do mal. Porque só existem 2 lados, um lado bom e um lado ruim. Se você não quer estar do lado de Jesus, do lado bom, você já está escolhendo pelo lado ruim. Não tem outra opção, não tem uma terceira alternativa. Então aproveite a oportunidade, faça como a mulher que derramou o seu melhor, que aproveitou, que soube reconhecer a presença de Jesus. Aproveite essa oportunidade que Jesus está te dando hoje, agora, aqui, e se entregue, renove sua aliança com o Senhor, levante suas mãos para Jesus e diga: Senhor, eu quero fazer diferente. Eu senti o peso amargo agora de ter te desobedecido, mas eu quero voltar. E Jesus, ele ainda tem chance de ter perdão para a tua vida. Ele ainda tem um renovo para você. Ainda está em tempo de você reconhecer e voltar. Aleluia, glória a Deus. E eu creio que esta palavra ela não voltará vazia. Ela dará frutos e fará tudo aquilo que lhe apraz. Amém? Então até amanhã, no capítulo 27, estaremos aqui novamente no penúltimo dia do propósito. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.